Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Mensagem presente no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 26, editora Comunhão Espírita Cristã. O versículo: Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto. É assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Título da mensagem, desenvolvida por Emmanuel: Açoitando o ar. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação, imprudência, afobação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância, como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço, ou do subordinado que lhes empresta o concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferecem buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração, a reforma plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas, visitados pela crise que afere, que examina em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam, desencantados nas sombras da incerteza. E quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne, combatendo improficuamente, inutilmente, como quem passa na terra açoitando o ar. Comentário breve sobre a página. Paulo sempre esteve em duelo consigo mesmo. Foi necessário para Paulo desconstruir o seu mundo interior consolidado, ligado ao farisaísmo, a todo um padrão de costumes e hábitos e conceitos
e, acima de tudo, desconstruir gigantescos edifícios de vaidade, diversos muros que basicamente protegiam o orgulho e eram alicerçados pelo egoísmo. Então, Paulo vivia as leis, os primeiros marcos, a primeira revelação da lei divina, com Moisés apresentando os 10 mandamentos e diversas outras orientações ligadas a questões sociais e que eram retratadas como leis divinas. Ele vivia literalmente ao pé da letra cada uma das leis. Literalmente, materialmente inclusive. Então, mesmo existindo como primeira lei, uma lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de todo o seu ser, esse amor não era conhecido. Não se reconhecia a complementaridade da lei que ainda estava por surgir com o Cristo. Então ele não havia ainda consolidado no seu mundo íntimo a lei de justiça, amor e caridade. Então, como definir? Como ele definia exatamente o trabalho intenso que ele havia de percorrer para a extensão do Evangelho? Não adianta imaginarmos que estaremos estendendo o Evangelho no mundo, porque o Evangelho é um trabalho interno. E Jesus deixou claro isso em todos os momentos, desde a sua primeira aparição, no seu desenvolvimento e expansão do Evangelho de Deus. Ele deixa claro que veio trazer o reino de Deus para os corações dos homens, para os corações de todos os seres humanos. E como é trazer o reino de Deus para os corações? Através do exemplo, através das definições claras do servir, do amar, do executar a bondade, do executar a tolerância e, por vezes ainda mais, executar o perdão extremo. Então, a maioria das vezes estamos convivendo nos ambientes religiosos e nas metas e nos conceitos religiosos, abandonando os nossos próprios objetivos antes de reencarnarmos, abandonando os nossos objetivos como espíritos imortais que todos nós somos. O que eu estou realmente fazendo, o que eu estou realmente combatendo e o que eu estou realmente desenvolvendo no meu dia a dia, que são recursos que vão me auxiliar na marcha imortal. Então, Paulo deixa claramente, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto, com inegável, não tem como negar essa assertiva, essa frase tão eloquente. Eu, por minha parte, assim corro. Por que ele corre? Porque ele se sentia atrasado. Ele se sentia ainda em déficit para com as leis de Deus. E todos nós nos sentimos. A diferença é que nós não estamos correndo. E quando estamos correndo para buscar esse desenvolvimento, estamos cheios de incerteza. Será que é isso mesmo? Será que eu não entendi errado? Mas se eu ficar perdoando, não vai dar certo. Vamos me maltratar? Aonde já se viu isso? Deus me ama? Ele quer me atender em todo o meu orgulho e minha vaidade? Será? Certamente que não. Ele quer justamente desconstruir o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso egoísmo. Mas nos convida para essa tarefa, para esse combate. Então esse combate no nosso mundo interno, ele tem que ser consciente. Então ele comenta em seguida: de tal modo, combato, não como açoitando o ar. Ou seja, não no sentido inicialmente pugilato, do pugilismo, como boxe. Lembrando que
Paulo de Tarso era um atleta, não só um fariseu bem desenvolvido nos recursos intelectuais e dos grandes conhecimentos da lei, mas igualmente era um atleta, era considerado alguém que tinha uma ótima desenvoltura física, não só para lidar com os recursos de transporte, os recursos de resistência física em diversas atividades, como igualmente como se entendia o atletismo na época. Ou seja, um jovem extremamente habilidoso nos recursos físicos de lidar com o corpo físico. Então, por isso que ele comenta: de tal modo combato, não como açoitando o ar. Ou seja, ele sabe que esse combate, ele já havia percebido que esse combate não era externo. O verdadeiro combate que todos nós travamos, aquela luta parece inesgotável, é no nosso mundo íntimo. Não foi à toa que para Paulo, assim como todos nós, por vezes se faz necessário estarmos em isolamento, refletindo as nossas ações, as nossas escolhas, comparadas com os nossos ideais de destino, relacionando claramente o que são sentimentos ligados ao progresso e às aspirações de seguir os desígnios do Cristo e o que são as paixões, as emoções exacerbadas no dia a dia, o qual não estamos combatendo adequadamente no nosso mundo íntimo. Então ele continua, Emmanuel ainda expandindo o pensamento para todos nós. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Então, ele simboliza diretamente para todos nós. Diversas atividades, temos certeza que assim que Jesus aguarda a nossa conduta, a nossa ação para com o próximo, para com quem nos ama, para com quem nos odeia, mas no fundo, a maioria das vezes, e é destacado dessa forma, são números vazios, de expressões vazias, sem os sentimentos adequados, transformados. E estamos, por vezes, a maioria das vezes, em ações imprudentes, por afobação, sem a devida reflexão. Não foi à toa que Paulo de Tarso, antes de iniciar a sua tarefa de divulgação do cristianismo com os gentios, ou seja, aqueles que não seguiam o culto religioso junto ao povo que havia recebido a primeira revelação. O judaísmo não era comum em todas as regiões, e aqueles que não eram judeus eram chamados de gentios. Então, quando ele está prestes a iniciar o trabalho, o que foi sugerido por Gamaliel, o seu orientador desde a época do Sinédrio, o sábio Gamaliel? Solicitou ele a reclusão, dele ir para o deserto, para meditar, colocar os sentimentos em harmonia com as novas situações que se desenhavam no destino. E assim ele fez, porque senão agimos de forma imprudente e por afobação, porque por vezes estamos iniciando uma nova etapa onde devemos meditar com muita calma, como eu devo me sentir em relação a essa situação, como eu devo proceder em relação a tal outro evento. Como eu fui infeliz por ter falado desta forma, eu pude ter falado desta outra forma, como nos exemplifica o Mestre. E aí vamos perceber que no fundo, grande parte das atividades que executamos e achamos que estava em consonância, adequadas às atividades como Jesus espera que estejamos praticando,
vamos descobrir que a maioria das vezes agimos e reagimos fugindo da tarefa, evitando estar em execução com responsabilidades diretas sobre o que falamos, pensamos e agimos. Então, por vezes, nos portamos com imprudência, com afobação, falamos no calor da hora, nos expressamos mal, produzimos angústias e sofrimentos totalmente desnecessários, aonde cabia uma palavra de carinho, de afeto, de zelo, com mais afabilidade, com muito mais doçura, empreendemos com uma palavra agravada por sentimentos contrários ao bem, contrários à tolerância, muito mais contrários ao perdão. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque no mecanismo do dia a dia da vida agitada, por vezes não percebemos que não estamos agindo, não estamos sentindo a vida e não estamos sentindo os ensinamentos do Cristo. E esse foi o grande diferencial para Paulo. Quando ele começa a se aproximar das tarefas, dos grupos, da Igreja do Caminho, da Igreja de Antioquia, o que ele descobre? Novos sentimentos. Naquela simplicidade, todos eram cortês, bondosos, carinhosos uns com os outros. Isso alimentou o coração dele de recursos que ele não tinha e que foi necessário angariar esses recursos aos poucos para poder conhecer um novo estado de como conviver com mais harmonia, como conviver com mais bondade. E se faz necessário, sim, refletir. E ele refletia e sempre comparava que no Sinédrio nunca havia sentido aquela harmonia. Que no Sinédrio, com os grandes doutores, com todos os formalismos dos aspectos religiosos, nunca havia dessa forma se sentido embebido de grande harmonia, carinho e bondade, expressões divinas de sentimentos dos quais ele desconhecia. E por vezes, a maioria de nós desconhecemos. Então, muitos de nós podemos construir diversos planos admiráveis. Eu vou ser menos egoísta. Vou ser mais bondoso. Eu vou ser mais afável. Mas que nunca realizam. Comentam apressados os méritos do amor. Como esse amor me foi concedido porque eu construí no passado. Como esse é mérito do amor que eu construí, que eu desenvolvi. Mas guardando o quê? Lamentável indiferença para com determinados familiares. Então, por vezes, ficamos naquele recurso de só reconhecer o amor que recebemos. Mas o amor é universal e ele funciona de mão dupla. É o amor que recebemos, igualmente o amor que damos ao próximo. Porque não podemos esquecer que por vezes são familiares que o Senhor nos confiou. O Senhor lhes confia, ou seja, nos confia para que possamos desenvolver esse sentimento genuíno de transformar o que estava no passado, por vezes com sentimentos de amargura e de ódio, em amor. E por vezes escolhemos não fazê-lo, não empreender as ações necessárias do nosso mundo íntimo em se dilatar em amor, até mesmo para aqueles familiares mais próximos. Então ele continua. Exalta a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Uma excelente recomendação, como não? A tolerância faz parte da caridade. Sem tolerância não se há caridade. E sem tolerância, igualmente, não se produz paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe, que preside os serviços no local de trabalho igualmente de qualquer outro subordinado, que lhes presta concurso. Então a queixa demonstra
um sentimento de intolerância para com o chefe, intolerância para com o subordinado. E esse sentimento é contrário aos sentimentos que queremos desenvolver de tolerância. Então precisamos compreender que ainda estamos naquela fase em que, no fundo, queremos um objetivo, queremos alcançar o progresso moral, queremos nos desenvolver em sabedoria para reconhecer as situações e proceder de formas diferentes, mas no fundo, ainda nos queixamos, nos amarguramos, nos sentimos desprivilegiados, enquanto que no fundo, esses mecanismos se desenvolvem em nosso mundo íntimo. Não importa o que está ao nosso derredor. Quem está se sentindo dessa forma somos nós. E quem gerou o sentimento da queixa e da intolerância fomos nós mesmos. Ah, mas com aquele chefe eu não consigo. É uma pessoa bruta, uma pessoa grossa, uma pessoa isso. É uma outra criatura divina que está patinando nos recursos da terra de desenvolvimento. Está sofrendo e descontando em todos. Ore por ele. Ah, mas aquele subordinado, tudo que eu peço para ele fazer, ele não faz direito. Vá lá e educa. Auxilia. Pergunte se precisa de mais ajuda. Alguma coisa não está funcionando. Está em condições de executar. Então, tudo que está ao nosso derredor é campo de serviço. O problema é que estamos sempre em negação e fuga. Queremos que tudo esteja pronto e concebido para poder vivermos em plena aventura. Só que não é esse o momento espiritual que nós nos encontramos. Esse é o grande problema. Então, prosseguindo Emmanuel com seu desenvolvimento, recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Não podemos fugir das nossas obrigações de atuar diante dos problemas que nos surgem. Precisamos oferecer o melhor de nós mesmos, sempre orando e pedindo inspirações humildes. Senhor, não tenho condições desenvolvidas no meu mundo íntimo para resolver esses problemas. Mas eu sei que se ele me é apresentado, certamente me oferecerá recursos para que eu possa executar da melhor maneira possível. E aqui estou eu buscando, apelando ao máximo aos seus trabalhadores de luz que me inspirem como melhor proceder, como melhor atuar. Então é importantíssimo, porque de nós mesmos não podemos realmente resolver certos problemas. E por vezes o problema surge de extrema dificuldade justamente para que possamos desenvolver essa capacidade. Busque ajuda, busque recurso, seja humilde. Ore, peça ajuda. E as inspirações chegarão para poder procedermos adequadamente. Então, igualmente, ele continua. Expressam-se acalorados em questões de fé. Então, muitos que estão desenvolvendo a percepção da confiança em Deus desenvolvem, se expressam muito felizes o quanto que a fé e quanto que essa confiança em Deus desenvolve realmente as fibras íntimas do ser. Mas ele continua alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. O que ele está querendo dizer com isso? Que, por vezes, concordamos na imortalidade da alma, percebemos a imortalidade da alma em diversas situações de convivência, até mesmo em convivência com o plano espiritual. Mas o que ocorre é no nosso próprio mundo íntimo que a nossa fé, que a nossa confiança é desafiada. Especialmente no nosso mundo íntimo. Porque
todos, sem exceção, deixarão o corpo físico, pelo fenômeno chamado morte do corpo físico. Mas nós não somos o corpo físico. Nós somos espírito. E precisamos compreender e desenvolver consolidar essa certeza. Mais do que simplesmente um trato de opinião, mas um fato mais do que estabelecido. Então, por vezes, igualmente, exigimos a regeneração plena, a reforma plena dos outros. Mas estamos realmente checando o quanto que ainda precisamos nos reajustar? Estamos checando o quanto que precisamos de luta interna para transformar atitudes que são de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Sabemos classificar isso em relação aos nossos pensamentos, em relação aos sentimentos que animamos? Ainda ficamos tristes com a alegria do próximo? Resume-se na palavra inveja. Então, esses são sentimentos internos que somente cada um pode dizer que existe ou não existe. Requer trabalho ou não requer trabalho. E não podemos querer que o próximo se reajuste primeiro, para depois nos reajustarmos. Então, clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas o que tudo isso tem a ver com o progresso espiritual? O que tudo isso está realmente direcionado e alinhado com o progresso, com as leis de progresso que Deus desenvolve e elabora para o espírito imortal? São perguntas que precisamos responder no nosso mundo íntimo. O que eu fiz hoje que eu consegui estar coerente com os meus ideais, buscando os meus ideais e estarem alinhados com os ideais do Cristo? Com as minhas escolhas estarem relacionadas, diretamente relacionadas, com o padrão de escolhas que o Cristo nos ensinou. E essa batalha é interna e contínua. Mas, visitados pela crise, a crise que afere, que examina em cada espírito os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna, vacilam, desencantados, nas sombras da incerteza. Poxa vida, por que Deus não me protegeu? Aconteceu isso assim comigo, essa crise, esse problema todo, por que Deus não pulou na frente e evitou isso tudo? Começa a desconfiar, começa até a questionar a confiança dele mesmo para com Deus. Enquanto que ali simplesmente foi um exame, a hora de checar se realmente os valores que nós acumulamos em nós mesmos estão realmente consolidados. Sabe renunciar a si mesmo? Especialmente em prejuízo a terceiros? Sabe perdoar em silêncio, sem desejar revide, sem desejar contendas, brigas? Então precisamos examinar o nosso mundo íntimo e observar as toneladas de escombros que ainda temos que remover, que ainda temos que faxinar e limpar. E parar de escolher esses caminhos. Igualmente, ele continua, e quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos, que em verdade estiveram na carne combatendo improficuamente, ou seja, inutilmente, como quem passa na terra açoitando o ar. O que está querendo dizer com isso? Nossa, eu estou combatendo os meus problemas que são estruturantes de espírito imortal. Estou combatendo a minha vaidade, eu estou combatendo as obrigações que eu tenho para comigo mesmo. Estou desenvolvendo essa percepção de conhecer a mim mesmo. E começa a compreender que, na verdade, esse perceber a si mesmo não é combatendo o próximo.
não é basicamente se debatendo em relação à vida material, nas mais diversas situações, como quem vive um certo clima de azedume, de raiva, de descontentamento de como a vida está se portando, não aceitando como a vida está estabelecida para nos educar. Tudo na Terra está aqui para nos educar. Educar o espírito imortal. Tudo. O ar que respiramos. Respiramos oxigênio e exalamos CO2. Nosso ato de exalar CO2 auxilia a atmosfera em concentrações de CO2, 8 bilhões de almas exalando CO2, encarnadas, todos encarnados, auxiliando o clima da sustentação dos vegetais. Então Deus nos coloca automaticamente engrenado nas lógicas de cooperação. Então, igualmente, Deus irá nos colocar em situações onde não é para açoitar o que está externo a nós. É para justamente observarmos que o campo de batalha e de transformações e de lutas é no nosso mundo íntimo. É no nossa forma de pensar, de elaborar, de enxergar os problemas. É justamente adequar a nossa filosofia de vida do nosso mundo íntimo às do Cristo, seguindo as do Cristo. Então, precisamos parar de achar que quando estamos nos debatendo aqui na Terra, em diversas manifestações físicas, estamos realmente nos transformando, porque não estamos nos transformando. O ato de se transformar é um trabalho interno e requer, por vezes, grandes meditações. Eu fiz as melhores escolhas, eu estou fazendo as melhores escolhas. O que me guiou para falar isso e ofender, ou humilhar, ou agredir? Onde eu estava com a cabeça que foi falar isso? Mas, acima de tudo, onde estava a cabeça, é perguntar como eu estive coincidindo com esses pensamentos e com esses sentimentos. O que me levou realmente a não lutar contra isso que eu já identifico hoje que não é adequado, nem para mim, nem para todos que estão ao meu derredor. Então precisamos desenvolver claramente esse campo de batalha interno mais contínuo e, acima de tudo, compreendendo em que aspectos estamos realmente atrasados e quais são as práticas que nós temos que adequar para conduzir o nosso mundo íntimo. Como que se desenvolve humildade? Como que se desenvolve todas as virtudes morais de humildade, de carinho, compaixão, zelo, fraternidade genuína? Como se desenvolve todos esses aspectos que compõem o sentimento do amor? Então, ele requer o quê? A prática do pugilato, do pugilismo. O boxe que está ali sempre lutando, se desvia de certos golpes, não assimila certas ofensas, luta por transformar cada sentimento numa luta contínua. Nossa, não é que aquela pessoa me falou isso assim, assado, eu me ofendi? Mas por que eu me ofendi? Eu não deveria estar me sentindo ofendido. Por que o meu sentimento foi guiado para a ofensa? Por que o meu sentimento, por vezes, é guiado para o descontentamento? Então, todos esses sentimentos, que não são simples emoções do calor da hora, são sentimentos que estão construídos e consolidados no nosso mundo íntimo, porque eles afetam o nosso orgulho e nossa vaidade. Então precisamos compreender que esses escombros, esses grandes edifícios destruídos do nosso mundo íntimo, requer trabalho. Não se pode construir o edifício do amor divino e da sabedoria divina sobre escombros. Temos que remover esses escombros primeiro.
Só que o convite do Cristo é que façamos tudo isso ao mesmo tempo. Aproveite a encarnação. Aproveite esses minutos aí, essas horinhas somadas que dão vários anos, esse pequeno curtinho de tempo, para se conhecer, para se descobrir no grande teatro da vida. Você receberá um personagem. Você estará em convívio de certas lógicas de convivência. Como escolherá agir, sentir e participar e cooperar na vida de convivência? Então, precisamos parar de combater tudo que está ao nosso derredor e focar onde é justamente a fonte de combate que temos que empreender, que é no nosso mundo íntimo. Coloca um espírito de luz aqui na Terra, um espírito altamente desenvolvido moralmente, não importa onde ele vai nascer, não importa em que condições, não importa com quem, ele vai sempre se desdobrar em total confiança em Deus, em total ação e reação focada nos princípios de paz, de amor, de brandura, de afabilidade, de doçura. Então, não podemos imaginar também que vamos imaginar alguns minutos de duelo no nosso mundo íntimo e tudo se transforma. Não é verdade. Irá requerer diversas experiências, diversas encarnações, onde seremos testados pelos descobridores de seres humanos, que são as relações de escassez de recursos materiais, as relações de convivência com o poder, igualmente as relações de convivência com relação à cólera. Será que já sabemos controlar o nosso ímpeto no nosso mundo íntimo e não ficar zangado rapidamente, exasperado com alguém? Ou com alguma coisa, com alguma situação? Então vamos descobrir que a grande geratriz de todos os nossos problemas sempre esteve de acesso a podermos transformá-lo. É reconhecer que todos esses abismos habitam em nós mesmos por construções nossas. E precisamos nos esforçar para transformar, mas só podemos mudar aquilo que conhecemos. Só podemos mudar aquilo que aceitamos que não está adequado e que requer transformação. E isso requer tempo, requer despertar para essas verdades do Cristo. E precisamos despertar para esse momento. E quando despertarmos, acontecerá igualzinho a Paulo. E assim corro. Vamos querer correr para implantar o máximo possível em uma única encarnação tudo que é necessário impor ao nosso mundo íntimo, conscientemente, sem nenhuma incerteza. Sem nenhuma incerteza. E aí sim, começamos a praticar a grande luta, o grande duelo conosco mesmos. Mas não como quem fere o ar, tentando golpear a fonte de problema, associando que na verdade os problemas pertencem ao mundo externo. E sim, compreendemos que não existe nada externo que cause temor no sentido de gerar mais problemas para os nossos destinos, e sim o que já está construído e consolidado no nosso mundo íntimo.